Olá, hoje o vídeo nós vamos comentar sobre aposentadoria, mas não da forma convencional. Nós vamos fazer uma série de abordagens aqui de diversos pontos de vista relacionados à aposentadoria que muitas vezes não são tratados na maioria das conversas, na maioria das apresentações, das abordagens sobre aposentadorias, certo? Vamos pegar aqui tanto desde o INSS até pontos que normalmente não são comentados, ok? Então, fique no vídeo até o final aí, curta, compartilhe, com certeza vai agregar para você, mesmo que você ainda esteja bem jovem e não esteja nem se preocupando ainda com a aposentadoria, ok? Vamos lá. Bom, questão de aposentadoria. Por que a gente tem que pensar na aposentadoria? Porque a aposentadoria ela é programável, nós precisamos programar a aposentadoria. Então essa programação ela deve ser iniciada ainda enquanto as pessoas são jovens, porque nesse momento você tem condições de programar a sua aposentadoria com mais tranquilidade, com menos sacrifício, inclusive um sacrifício financeiro menor, para que no futuro você tenha um pouco mais de tranquilidade, né, com condições de manter renda, manter padrão de vida, entre outras questões. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós precisamos abordar nisso é INSS. Precisa pagar INSS? Olha, é recomendável, certo? Para a maioria da população. Pessoas que têm um patrimônio muito vultuoso, uma renda muito vultuosa, naturalmente o INSS para eles não é algo relevante, mas para a maioria da população sim é algo relevante. Eu recomendo sim que você faça parte do sistema, né? A não ser que você seja um multimilionário, recomendo que você faça parte do sistema do INSS, tenha as suas contribuições, pensando em contar com essa renda da aposentadoria do INSS como parte, e esse é o ponto central, como parte da sua renda futura na época da sua aposentadoria. Por que como parte? Porque ela não deve ser pensada ou deve ser trabalhada como a sua única fonte de renda naquele momento da sua vida, nesse momento futuro da vida, mas sim como uma parte integrante que vai compor uma cesta que vai dar a você a tranquilidade que você deseja nesse momento. Tudo bem? Então tem que fazer parte do INSS? Não tem, mas é recomendável. Recomendo sim que você contribua. Se você é empregado, você já tem a contribuição compulsoriamente. Se você é empresário, maioria das vezes, se o seu contrato social não prever de forma diferente, também ela vai ser compulsória sobre Prolabore, certo? Então você deve sim conversar com a sua assessoria para verificar o valor que você está contribuindo, se é esse mesmo valor que você quer contribuir, quais as expectativas em termos de retorno do INSS, ok? Então mantenha a contribuição do INSS. Aí se eu sou autônomo e tal, perfeito. Bom, se você é autônomo, você tem algumas opções. Primeiro, se você é profissional liberal ou um autônomo que tem uma estrutura organizada, muitas vezes primeiro passo é que vale a pena avaliar se não vale a pena você abrir uma empresa, certo? Um CNPJ e atuar como pessoa jurídica. Na grande maioria dos casos, já comentei isso, temos vídeos sobre isso aqui, vale muito a pena você atuar como PJ e não como autônomo. Mas é uma decisão que você vai tomar após analisar o seu caso em específico, ok? Uma segunda alternativa, se o seu negócio como autônomo não tem um rendimento tão elevado, você ainda não atingiu um momento onde você tem um faturamento alto, você tem a opção do microempreendedor individual, onde você vai ter acesso ao sistema previdenciário, sim, porém, através do microempreendedor individual, a sua contribuição para a aposentadoria é para a aposentadoria por idade, certo? Por idade, e ela vai te dar uma aposentadoria no regime simplificado, ou seja, sobre um salário mínimo, uma aposentadoria de um salário mínimo, a não ser que você faça a complementação, e essa complementação é um pouco pesada, já que a contribuição via de regra é de 20% do salário desejado, e no microempreendedor você paga apenas 5%, então essa complementação seria de 15% mais os 20% sobre a outra renda que você desejasse adicionar. Então é algo a ser planejado com uma assessoria, um caso específico para você verificar. Sou microempreendedor, vou ter acesso à aposentadoria? Sim, de um salário, eu quero um valor maior. Você vai ter que complementar os 15% para você entrar no regime normal e não no simplificado, certo?
e depois pagar outros 20, se for pagar como avulso, como pessoa física, sobre o valor que vai além do salário mínimo que você deseja. Então, é uma conta que precisa ser feita com cautela, analisando caso a caso, inclusive levando em conta fatores como renda, como idade. Então, não dá para a gente falar nesse vídeo aqui, mas é algo que a gente pode tratar em um caso específico, em um vídeo específico, e que você pode tratar também com um especialista da sua confiança, certo? Segundo ponto, saindo da esfera do INSS, aí entra a figura da previdência privada. Ou seja, eu posso fazer um plano de previdência privada? Pode. Devo? Muitas vezes deve. O que eu tenho que levar em conta? Escolher uma boa gestora com taxas de carregamento acessíveis. Isso é muito importante. Ao negociar um plano de previdência, verificar qual a condição, como é que vai ser o resgate, se você está entrando num PGBL ou num VGBL, como que é o sistema que você vai resgatar esse dinheiro, se a tributação agora é dedutível do imposto de renda. Lembrando que quando você faz um PGBL, que você tem a possibilidade de deduzir as contribuições quando do pagamento no seu imposto de renda, quando você resgatar o valor, você vai pagar imposto de renda sobre todo o valor. Então, é uma conta que precisa ser feita, algo que precisa ser analisado. Temos também no canal vídeo falando exclusivamente sobre previdência privada e imposto de renda. Mas a previdência privada é uma alternativa, sim, e ela serve para complementar o INSS, certo? É uma complementação, uma segunda fonte, né? Quanto mais fontes você tiver, em tese, está melhor aplicado. Então, a segunda fonte que você pode contar seria a previdência privada. Atenção primeiro, tem que ser uma instituição sólida. Segundo, tem que negociar as taxas, você tem que olhar as taxas que você está pagando. Por quê? Os fundos de previdência, eles são instituições, são empresas, então eles têm custos operacionais, e quem paga esses custos operacionais são os beneficiários, as pessoas que estão aportando dinheiro lá para no futuro receber as suas contribuições, receber os seus proventos. Nesse intuito, você precisa verificar quanto do seu dinheiro vai ficar não para você, mas para o fundo custear as despesas dele, porque isso pode fazer uma diferença muito grande, principalmente se você vai trabalhar um quantitativo de contribuições aí de 15, 20, 30 anos. Qualquer valor, ainda que pequeno, nesse momento, faz uma grande diferença a longo prazo. Quanto maior o prazo, maior a diferença. Então, tem que analisar as possíveis taxas que vão ser cobradas, e todas as entidades vão cobrar, umas mais, outras menos. Por isso que é importante negociar e entender quanto do seu dinheiro vai realmente para o seu benefício e quanto vai para custear as despesas da instituição, ok? Terceiro ponto, aliás, patrimônio. Uma outra forma de você preparar-se para a sua aposentadoria é constituir patrimônio. Por quê? Porque o seu patrimônio no futuro, caso ele seja demandado, você tem uma necessidade, é algo que você pode se desfazer, certo? E fazer com isso caixa, gerar fluxo de caixa. Então, posso ter um terreno? Pode. Posso ter um apartamento? Pode. Posso ter um lote de ações? Pode. Posso ter sim, qualquer patrimônio que tenda a se valorizar ao longo do tempo, certo? Esse é uma forma de se pensar em aposentadoria? Sim, é uma forma de se pensar em aposentadoria. Lembrando que o termo aposentadoria que nós estamos usando aqui é do planejamento financeiro pessoal, não é o termo técnico, e sim no sentido de segurança financeira e patrimonial para a idade avançada. É esse o nosso conceito, ok? Então pode sim. É o melhor? Bom, aí nós vamos passar para o passo seguinte, que é o quarto passo, que é o item o quê? Que é o item renda. Qual que é o melhor patrimônio pensando não só no presente, que também mas também no futuro? O patrimônio que gera renda. Então é melhor eu ter um lote de ações de empresas que pagam bons dividendos do que empresas que não pagam dividendos. Pensando em aposentadoria, em renda no futuro, sim. É melhor eu ter imóveis locados do que terrenos. Pensando em renda, sim. Mas o terreno vai valorizar e o imóvel locado, o apartamento, a casa, ela vai se depreciar, porque sim, é verdade. Porém, o terreno, a única forma de você fazer caixa dele é vendendo.
enquanto que o imóvel locado, você tem a retirada mensal, certo? E se o seu contrato de aluguel for um contrato bem feito, provavelmente você vai ter uma renda que dê para você custear a manutenção desse imóvel e ainda te sobra uma parte. O que você tem que ter em mente é o seguinte: esses contratos de locação ou a renda do aluguel, ela não é líquida. E eu não estou falando nem de tributação aqui, eu estou falando de disponibilidade para gasto. Por quê? Porque o imóvel vai demandar pequenas reformas, reparos, manutenções. Então você tem que entender que parte dos aluguéis recebidos tem que ficar numa reserva para isso. É óbvio que você tem outras alternativas, além de imóveis, que é o mais comum no pensamento brasileiro. A gente tem os próprios fundos imobiliários, onde você recebe o provento e os custos já são feitos pelo próprio gestor do fundo de manutenção dos imóveis, etc. As carteiras de ações também é uma outra alternativa que nós comentamos. Então, você precisa se preocupar com ter patrimônio e renda na sua aposentadoria, no avanço da idade. Você tem que ter renda que dependa menos do seu trabalho e mais do patrimônio que você construiu. Essa é a ideia central do planejamento financeiro. Então, isso é importante fazer. Posso comprar só terreno? Pode. Só que depois a única forma de você transformar isso em benefício, em provento mensal, é fazendo a venda desses imóveis. Enquanto que se você tiver imóveis ou outros ativos, e aí a gente cita invariavelmente, vamos citar fundos imobiliários, vamos citar ações e outras aplicações, o Tesouro Direto também é uma aplicação a considerar, certo? Esses ativos vão te dar renda e você aprendendo a viver com a renda que eles te dão, você conserva patrimônio, gera renda e organiza suas finanças e o seu patrimônio, tá? Pois bem, além disso, um outro ponto que a gente precisa comentar é o seguinte, e esse normalmente não é abordado no planejamento de aposentadoria. Esse é o ponto que, a meu ver, hoje é um dos mais negligenciados, embora seja de importância crucial, que é o quê? Além de você constituir previdência para o INSS, previdência privada, patrimônio e renda, você precisa investir na sua saúde. Porque se você chegar na idade avançada com debilidades sérias, com doenças sérias, você vai dilacerar o seu patrimônio para tratar com tratamentos, com consultas, exames. Então você precisa fazer a sua parte na sua saúde. Então você precisa investir e muito na sua saúde física, mental e espiritual. Porque isso vai formar para você um conjunto que vai te permitir desfrutar do planejamento que você fez. Porque se você não tiver essa saúde, esse conjunto chamado saúde, todo o planejamento ele vai ficar comprometido e vai produzir resultados muito inferiores aos planejados. Então, saúde física, alimentação, sono, exercício físico, acompanhamento profissional para você poder se manter saudável, manter o seu corpo saudável, saúde mental, ler bons livros, cuidar da cabeça, gerenciar os seus pensamentos, gerenciar o seu modo de vida, ter boas conversas, ouvir pessoas que valham a pena ser ouvidas, certo? Isso vai fazer parte do conjunto chamado saúde mental que você precisa cuidar. E saúde espiritual, que é você viver em paz com a sua religião, com o seu Deus, com a sua força que você acredite, para que você consiga encontrar motivos para se manter bem, se manter em paz e chegar na idade avançada com a saúde completa, que, a meu ver, inclui a parte física, mental e espiritual. De nada adianta você planejar somente o financeiro se esse conjunto de saúde não caminhar na mesma frequência, não evoluir tão bem, porque isso vai comprometer, repito, comprometer tudo que você planejou em termos exatos, em termos de valores e finanças. Só ok? Se você chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.